Como a Selic impacta no seu dia a dia? Para poder falar de Selic, antes temos que entender um pouco sobre inflação e juros. Mas calma, não me abandona nem se assusta, no final tudo se encaixa. Você já ouviu falar em inflação? Morando no Brasil, provavelmente já. Pois então, a inflação é o aumento generalizado de preços. Isso é, quando todos os produtos e serviços têm seus preços reajustados para cima em um determinado período de tempo. A inflação é uma doença da moeda. Ela indica que uma moeda, como o real, por exemplo, perdeu o poder de compra. Se antes R$ 1 poderia comprar um chocolate, depois de um determinado período de inflação, esse mesmo chocolate só poderá ser comprado por mais do que R$ 1. R$ 2, R$ 5, não sei. Vai depender da taxa de inflação. E como esse aumento generalizado de preços acontece? Não existe um fator só. São muitas as razões e explicações para a inflação. Eu vou citar aqui alguns fatores. Existe a inflação por demanda. A inflação por demanda acontece quando a demanda supera a oferta, ou seja, existe mais gente querendo comprar do que produto disponível no mercado, nas prateleiras. Se você tem um carro para vender e tem 10 pessoas interessadas no carro, você vai vender pela melhor oferta, vai vender mais caro. Se você tem um carro para vender, mas ninguém quer comprar esse carro, provavelmente você vai vender mais barato, talvez abaixo da FIP, não é mesmo? Essa é a relação entre oferta e demanda. Quanto maior a demanda e quanto menor a oferta, maior vai ser o preço. Se uma safra ruim fez com que tivéssemos escassez de milho, soja, algodão, café, o que é que vai acontecer com o preço desses produtos? Vai subir. O mesmo ocorre com as moedas. Se existe muita moeda no país, muita oferta, o valor dela vai cair. As pessoas vão cobrar mais caro. O preço da moeda perde o valor. Eu vou tentar melhorar esse exemplo. Imagine que em um país existem 10 pessoas e 10 vasos de cerâmica. Nesse país existem também 10 moedas de ouro. Uma moeda de ouro compra então um vaso de cerâmica. Imagine agora que o rei do país resolveu fabricar mais moedas. Agora, no país, existem 20 moedas de ouro, mas nós ainda temos 10 pessoas e 10 vasos de cerâmica. Então agora, 2 moedas compram um vaso de cerâmica. A moeda perdeu o seu valor, porque existe abundância de moeda nesse país. Mas ainda temos a mesma quantidade de produto disponível no mercado. A demanda e a oferta é que ditam o preço, seja de produtos, de serviços ou de moedas. Havendo muita demanda e pouca oferta, seja do que for, os preços sobem. Muita oferta e pouca demanda, os preços descem. A segunda forma de inflação é por custos, quando o custo dos produtos está mais caro, quando os insumos aumentam o preço. Então é preciso subir o preço do produto final ou do serviço que você oferece. Imagine que você preste serviços de limpeza de edifícios. Tudo vai bem até que o preço dos produtos químicos que você usa na limpeza passam de R$ 10 para R$ 50. O que vai acontecer com o valor que você cobra para limpar os edifícios? Vai subir também, no mínimo na mesma proporção. Imagine que aumenta muito o preço do diesel. O que vai acontecer com o preço do frete? Vai subir. Se quase todos os produtos nacionais são transportados por caminhões, se o preço do frete sobe, sobem também os preços dos produtos. Aumento generalizado de preços é igual à inflação. Temos, por fim, a inflação inercial, que é quando você já aumenta o preço porque sabe que as coisas vão ficar mais caras. É quase que psicológico. Ano passado foi assim, ano retrasado foi assim, então eu já vou aumentar o preço esse ano que é para me prevenir. Só que quando todo mundo aumenta, igual você aumentou, temos um aumento generalizado de preços, logo, inflação. Certo, Luana? Mas o que a inflação tem a ver com a Selic e como que isso impacta no meu dia a dia? Bom, um aumento geral de preços impacta diretamente no seu negócio, seja ele qual for. Seja um aumento causado pela lei da oferta e da demanda, por custos ou inercial, é um aumento e vai impactar no seu poder de compra e no preço do seu produto. Então, sabendo desse impacto, vamos entender melhor o que é a taxa Selic e como ela está relacionada ao aumento de preços. Quando a gente entrega um carro e cobra em troca um aluguel, é um empréstimo de um bem em troca de um valor. Quando a gente cede um apartamento em troca de um aluguel, é um empréstimo de um bem em troca de um valor. E quando a gente entrega dinheiro, é um bem também. Eu posso pedir um valor em troca da mesma maneira que nos 2 exemplos anteriores. E o que vai definir o valor desse aluguel do meu dinheiro?
Qual o preço do aluguel do dinheiro? O tempo que a pessoa fica com o dinheiro e a chance que ela tem de te pagar de volta. Se eu emprestei R$ 100 para o Jeff Bezos e ele prometeu que vai me pagar de volta amanhã, eu posso cobrar um aluguel bem barato, combinado? Por quê? Porque o Jeff Bezos tem uma chance muito grande de me pagar. É difícil que ele me dê um calote. E além do mais, o empréstimo é de muito curto prazo, é de hoje para amanhã. Então é quase certo que eu vou ter esse dinheiro de volta. Não tem por que eu cobrar caro, o risco é muito pequeno. Então eu não vou cobrar tão caro. Amanhã você pode me pagar R$ 100 e alguns centavos de diferença apenas. Agora, se eu emprestei R$ 100 para o namorado da minha irmã, que tem 18 anos e está desempregado, ele disse que mês que vem me paga. Qual a chance dele me dar um calote? Concorda que o risco aumenta. Então, para me garantir, eu vou cobrar mais caro por esse meu aluguel do dinheiro. Quando me devolver mês que vem, ele vai ter que me devolver R$ 150. O nome dessa diferença que eu cobrei é juro. Do Jeff Bezos, o juro foi baixo, alguns centavos apenas. Para o namorado da minha irmã, o juro foi alto. É muito comum que entre bancos existam empréstimos de curtíssimo prazo realizados diariamente. Por exemplo, o Banco A teve mais saques do que depósitos no dia de hoje. Então, para ele ficar com um saldo positivo, ele empresta no valor do Banco B. No dia seguinte, o Banco A teve muitos depósitos e já efetuou o pagamento para o Banco B. Para essas operações, o valor de juro é feito com base na taxa básica de juros de um país, porque elas são operações muito seguras. É muito difícil que o Banco A dê um calote no Banco B. No Brasil, essa taxa básica de juros é a Selic. Aqui uma curiosidade. Ao fazer esses empréstimos de curtíssimo prazo, os bancos oferecem como garantia títulos do governo que pagam essa mesma taxa que é a Selic. Esses papéis ficam registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou seja, Selic. Bom, voltando a falar sobre a Selic. Essa taxa é que os bancos usam como base para qualquer operação financeira. O negócio dos bancos é guardar e emprestar dinheiro a juros. Esse juro é atrelado ao prazo e ao risco da operação. Então, sendo o menor prazo e o menor risco feito com base na Selic, ela é quem dita as regras para os juros de todas as operações financeiras que os bancos realizam. Se a Selic fica mais alta, todas as outras taxas sobem. Se a Selic diminui, todas as outras taxas diminuem também. Assim, o país pode determinar se as pessoas terão acesso a mais dinheiro ou a menos dinheiro. Porque se o juro é baixo e o prazo é longo, é mais provável que você faça empréstimos no banco, financie um imóvel ou um outro bem. Assim aumenta o consumo. Por outro lado, se o país deseja frear um pouco o consumo, é interessante manter a Selic mais alta. Com juros maiores, menos pessoas vão buscar empréstimos e financiamentos. E qual seria o mal em deixar o juro baixo e acelerar o consumo? Isso não é uma coisa boa? Nem sempre. Vimos no começo desse vídeo que quando existe muita gente com poder de compra, mas os produtos no mercado continuam os mesmos, a moeda perde o valor e diminui seu poder de compra. Inflação e real desvalorizados. Então, controlar o valor da taxa Selic é uma das formas de controlar a inflação. Ter juros baixos e uma economia mais pulsante é sim positivo, mas mais seguro quando um governo tem políticas financeiras responsáveis com poucos gastos e mais incentivos ao empreendedorismo. E quem define qual o valor da Selic? É o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, que faz parte do Banco Central. O Copom estabelece critérios importantes sobre a economia do país. A cada 45 dias, esse comitê se reúne para decidir se mantém ou se modificam a taxa de juros básica da economia. Essa é a meta da Selic. Essa taxa, que é modificada pelo Copom, é chamada de Selic Meta. E ela vai interferir diretamente nos empréstimos, financiamentos, no mercado de investimentos e no valor do real, e, por consequência, no preço das mercadorias. E é assim que a taxa Selic influencia diretamente no seu dia a dia.